Meu nome é Antônio e eu tenho 42 anos, moro em Nova Iguaçu, no interior do Rio de Janeiro. Trabalho como gerente de uma concessionária de veículos na região central da cidade, onde moro com minha esposa Fernanda há quase 10 anos. Nossa história começou quando nos conhecemos em uma festa de amigos em comum há mais de 12 anos. Ela era uma mulher linda, simpática e cheia de vida. E eu, desde o primeiro momento, me encantei com a sua alegria contagiante. Éramos um casal muito feliz e realizados. Nos casamos pouco tempo depois e conseguimos realizar o sonho de comprar nossa primeira casa própria, uma bela residência em Santa Cruz, aqui mesmo em Nova Iguaçu. Tudo parecia estar correndo da melhor maneira possível, até que um episódio inesperado abalou completamente a nossa relação. Tudo começou quando Fernanda me contou que sua melhor amiga, Juliana, iria se casar. Como era de costume, as amigas planejavam uma despedida de solteira em uma cabana mais pro interior, a cerca de 2 horas de distância de Nova Iguaçu. A Fernanda estava muito animada com a viagem e me garantiu que era apenas uma noite de diversão e apoio à amiga. Eu confiava plenamente na minha esposa, então não me opus à viagem. Na noite antes dela partir, Fernanda veio até o quarto, se sentou na cama ao meu lado e me agradeceu por deixá-la ir, dizendo que só queria se divertir e apoiar a amiga. Eu respondi que ela devia se divertir, para isso que servem os amigos. Aí ela me deu um beijo de boa noite e foi dormir. No dia seguinte, Fernanda saiu cedo com suas amigas para a tão esperada despedida de solteira. Durante o final de semana, recebi poucas mensagens dela, o que não era incomum. Mas no domingo à noite, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava a caminho de casa e chegaria em algumas horas. Quando Fernanda chegou, parecia ter se divertido muito e estava muito feliz. No dia seguinte, ela foi para a casa da amiga para ajudar nos preparativos para o casamento, o que se tornou uma rotina nas semanas seguintes. Fernanda saía do trabalho e passava algumas horas na casa da Juliana, alguns dias por semana. Um dia, enquanto eu estava trabalhando, ouvi alguns colegas de trabalho comentando sobre um vídeo que tinha surgido sobre o que aconteceu na despedida de solteira na cabana. Eles não sabiam quem era a mulher no vídeo, mas o conteúdo parecia muito sério. Fiquei curioso e quando cheguei em casa comecei a procurar na internet, mas não encontrei nada. Fernanda chegou algumas horas depois e quando perguntei a ela sobre o vídeo, ela parecia confusa e não sabia de nada. No dia seguinte, um dos meus colegas me mostrou o vídeo em questão e eu fiquei completamente chocado com o que eu vi. O vídeo mostrava 4 caras seminus entrando na cabana, enquanto as mulheres, incluindo a minha esposa, aplaudiam e riam. Em seguida, os caras começaram a dançar na frente das mulheres. Mas o pior estava por vir. Um dos homens se aproximou da Fernanda, começando a tocar ela. Outro cara veio por trás dela e também começou a se esfregar. Então, um dos caras pegou a Fernanda nos ombros e levou para um quarto, sendo seguido pelo outro cara. Eventualmente, os 2 caras saíram do quarto, com a Fernanda seguindo eles, completamente nua e com um sorrisão estampado na cara. Eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Minha esposa, a mulher com quem eu tinha construído uma vida, tava me traído com 2 caras desconhecidos, de uma maneira completamente desprezível. Eu tava devastado e puto. Não conseguia nem pensar direito. Como ela foi fazer isso comigo? Depois de me recompor, eu liguei para um amigo, que é advogado, e perguntei o que eu devia fazer. Ele me aconselhou a tirar um tempo e pensar no que eu queria fazer, mas disse que, se fosse ele, ia em frente e pedia o divórcio. Decidi então ligar para um advogado de divórcio para entender quais eram os meus direitos. Expliquei a ele a situação, que não tínhamos filhos, mas tínhamos uma casa com hipoteca e ambos tínhamos empregos. O advogado me disse que, se eu quisesse ficar com a casa, podia pedir o divórcio e tentar fazer com que a Fernanda saísse da casa, mas que era uma batalha longa e podia não vencer. Depois de falar com 2 advogados diferentes, tomei minha decisão. Ia pedir o divórcio no dia seguinte. Não tinha nada que a Fernanda pudesse me dizer para justificar o que ela tinha feito comigo. Na manhã seguinte, acordei cedo, por volta das 6 horas,
e não consegui voltar a dormir. Me vesti e fui trabalhar, sem nem mesmo falar com ela, que ainda estava dormindo. Quando cheguei ao trabalho, disse ao meu chefe que precisava tirar uns dias, e ele percebeu que algo estava errado, mas não fez perguntas. Voltei para casa enquanto a Fernanda estava no trabalho e comecei a empacotar algumas roupas e outras coisas dela, colocando perto da porta. Por volta das 11h30, peguei meu celular, encontrei o link para o vídeo e enviei para Fernanda. Ela leu a mensagem imediatamente, e então liguei para ela e disse que queria o divórcio, que eu já tinha dado até entrada no processo. Fernanda desligou o telefone, mas me ligou novamente cerca de 5 minutos depois, dizendo que estava a caminho de casa. Eu disse a ela que quando chegasse, eu estaria no meu escritório no andar de cima e não queria nem ver a cara dela. Quando a Fernanda chegou em casa, estava chorando e gritando, perguntando de onde eu tinha conseguido aquele vídeo. Eu disse a ela, não interessa de onde eu tirei o vídeo, só vai embora daqui. Mas Fernanda se recusou, dizendo que aquela também era a casa dela e que não podia ser expulsa. Então, Fernanda pegou o telefone e ligou para sua melhor amiga, Juliana, chorando e dizendo que eu tava tentando expulsar ela de casa e tinha esse vídeo dela. A amiga de Fernanda disse a ela para ir até a casa dela, que ela chamaria um advogado. Fernanda então pegou algumas malas e foi embora. Nos dias seguintes, Fernanda me mandava mensagens, ligava e deixava recados de voz implorando, mas eu não respondia. Então, recebi uma ligação do advogado dela que perguntou se eu tinha um advogado. Prontamente, dei a ele essa informação. Alguns dias depois, recebi os documentos do divórcio enviados pelo advogado de Fernanda. Analisei os documentos e enviei para o meu advogado, informando que tinha recebido a papelada. Meu advogado me ligou e me disse que a Fernanda estava pedindo metade de tudo, incluindo a casa e um carro. Surpreendentemente, ela não estava pedindo pensão alimentícia, provavelmente porque o pai dela era muito rico, com vários hotéis e outros negócios. Eu disse para o meu advogado que queria que Fernanda saísse da casa e que o nome dela fosse retirado de tudo. Ele disse que isso seria um pouco difícil, mas que ia ver o que poderia fazer. Algumas semanas depois, fui intimado com os papéis do divórcio e uma data para o tribunal foi marcada. Comparecemos ao tribunal, eu e a Fernanda, ambos com nossos advogados. O juiz perguntou o que a Fernanda queria e ela disse metade de tudo, a casa e um carro. O juiz então olhou para mim e perguntou o que eu queria, e meu advogado disse que eu queria o divórcio e que Fernanda saísse da casa com seu nome retirado de tudo. O juiz concedeu o divórcio a meu favor, com base no adultério de Fernanda, e ordenou que a Fernanda saísse da casa em 30 dias. Mas como a gente tinha uma hipoteca conjunta, não tinha nada que a gente podia fazer a respeito, deixando essa parte pro banco resolver. Depois que a gente se divorciou, a Fernanda me mandou uma mensagem dizendo que não ia voltar para casa de jeito nenhum e que só queria os 150 mil que ela achava que tinha direito da nossa casa. Eu dei a metade desse valor depois de refinanciar tudo e resolver as questões legais. Foi um alívio, na real. Alguns meses depois, fiquei sabendo que o pai dela tinha morrido e que ela herdou uns 3 milhões. Cara, mesmo que o velho não tivesse deixado essa grana toda, a Fernanda ia estar bem de qualquer jeito. Ela até tentou me ligar e mandou umas mensagens, mas eu simplesmente ignorei. Não tem a menor chance de eu querer voltar com ela, rica ou pobre, com ou sem dinheiro. Hoje, eu sou livre, e posso dizer que todo esse caos foi um marco na minha vida. Apesar de todo esse sofrimento, eu consegui superar e seguir em frente, reconstruindo minha vida aos poucos. Quem diria que uma despedida de solteira ia acabar causando tanta confusão? Mas é aquilo, né? Aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com outras pessoas e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.